Bom dia, Diego. Olha, o ministro Moraes fez aí uma promessa que a gente espera que seja cumprida. E é muito fácil ser cumprida. Por quê? Porque a polícia tem uma função auxiliar de polícia judiciária para investigar, para buscar a autoria direta ou autoria indireta de todos esses atos antidemocráticos. Diego, você colocou bem quando você abriu o programa. Muita gente está falando em método black bloc, mas você coloca muito bem que o que existe são manifestações que seguem uma matriz terrorista. Não significa só black bloc, porque o black bloc termina na ação, no dano causado e na intranquilidade gerada. Não, esses atos que a gente vem assistindo e vem se repetindo, desde bloqueio de rodovias, são atos que seguem a uma matriz diferente, a uma matriz terrorista, como você bem colocou lá atrás. Por quê? Porque existe uma meta direta, que é criar essa intranquilidade, é causar dano, é incendiar ou é obstruir estradas. Mas existe também uma segunda meta, que é mediata, que é indireta, qual seja, é impedir a posse do eleito, é atuar antidemocraticamente. Então, isso se caracteriza em terrorismo, que foi o que a gente assistiu. É evidente que o Bolsonaro está incentivando esse tipo de atitude. Ele, da última vez, antes de ontem, da outra vez que falou, ele disse claramente para as pessoas que estavam ali em frente ao Alvorada: vocês agora são os responsáveis pelo que vir a acontecer. Ou seja, vocês devem tomar uma atitude. É isso que ele está dizendo. Eles usam essa forma melíflua de falar, de ele ficar posando em frente, cruzado, sem falar nada, para tentar, se tiver uma responsabilização judicial, ele poder dizer: não, eu não falei, eles foram lá em frente, ontem foram em frente ao Alvorada, ficaram lá, eu não falei com ninguém, eu só fiquei de braços cruzados. E eles saíram. Se saíram dali e disseram alguma coisa, a culpa não é minha. Mas é evidente, ele é o chefe desse grupo, ele está dando uma informação, como ele da outra vez disse, se houver alguma crítica a mim, não acreditem. Por quê? Porque as pessoas estavam começando a criticar o fato dele não aparecer. Aí ele aparece e diz: olha, eu confio que vocês vão fazer, mas se houver alguma crítica a mim, não acreditem. Continuem mobilizados. É o que ele está dizendo. E está querendo manter as pessoas mobilizadas para assustar, para ameaçar as instituições. Eu acho que é evidente. São todos os sinais evidentes. Evidente. É o mesmo que ocorreu com o Trump nos Estados Unidos. Os sinais foram todos evidentes e depois que ele saiu do governo, começou a investigação e começou o envolvimento dele a ser colocado em pratos limpos. Vai ocorrer isso, é inevitável que acabe o governo, quando acabar o governo, acabar a proteção que ele tem como presidente da República. Aí ele vai ser julgado, vai ser investigado, não mais pelo Supremo Tribunal Federal, mas pela Justiça Comum, e é provável que acabe sendo punido. Não é possível. Diego, pois não, professor? Diego, aproveitando essa colocação perfeita que o Thales está fazendo, o que o Bolsonaro está trabalhando, ele está criando um álibi. Ele quer fazer um álibi. Esse silêncio dele é falso. O que ele quer é criar um muro de proteção, como o Thales registrou, falando: não, eu não estava lá, eu não falei isso, eu não participei, eu me mantive em silêncio. Então, isso que ele está fazendo é criar um álibi para excluir uma responsabilidade criminal. Muito bom. E ele pode, sim, então, ser responsabilizado de qualquer maneira, mesmo se mantendo em silêncio aí nas últimas aparições, é isso?
Exatamente isso, porque o que ele está fazendo? É uma omissão com apoio. Ele se mantém em silêncio. Ele quer mostrar, o álibi significa essa expressão latina, estar distante, estar em outro lugar, não está participando. Mas isso é falso. Ele participa, até o próprio silêncio dele é significativo, porque ele não reprova. Então, evidentemente, ele pode sim ser responsabilizado, apurado, evidentemente, essas ações dele e essas omissões. Que o ministro Alexandre de Moraes está com a bola cheia no meio político. Ele é visto hoje como o grande herói dessas eleições, na medida que garantiu a rigidez do processo todo, garantiu a blindagem do tribunal e dos candidatos contra os ataques à democracia. Ele se saiu muito bem, e daí aquelas palmas. Eu queria chamar a atenção para uma coisa desse discurso do Alexandre de Moraes que eu não notei ontem ao ouvir. Ele disse que os grupos organizados já detectados, quer dizer que ele já detectou nas investigações, já foram detectados quais são esses grupos organizados. Quando ele disse que serão responsabilizados, ele deixou claro que já estão detectados esses grupos. Isso significa o seguinte: está se esperando só o Bolsonaro sair do governo, o ministro da Justiça sair do governo. E aí, os grupos organizados já detectados serão devidamente responsabilizados. É o que ele disse. Então, é uma excelente notícia que o ministro deu ali, que eu não tinha notado. Impressionante. Vamos ver se já estão mesmo detectados. Se estão, espero que os mandantes sejam todos eles responsabilizados. Me alio ao professor Walter, temos que cobrar agora da Justiça, da Polícia, pós-governo Lula, pós-governo Bolsonaro, que responsabilize os mandantes desses grupos organizados já detectados. É isso. O Diego. Oi, professor. Aproveitando sempre uma carona do que acabou de dizer o Thales. E, de fato, o ministro disse que os grupos estão identificados, isso já estão nos jornais, inclusive essa menção. Aí cabe uma pergunta muito simples, que não pode ser deixada para depois. Se todos estão identificados, tarda a decretação das prisões preventivas. Tarda. Isso deveria ser feito no próprio governo Bolsonaro para ter feito exemplar e não se deixar para depois, que vai cheirar covardia. Qual